Olá, flores, olá, cravinhos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, 45 anos, servindo a Deus na congregação Cristã no Brasil, muito feliz. E vou pedir a você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam, deem os likes, compartilhem os vídeos e ativem o sininho de notificação, porque é importante a cada vídeo que eu colocar aqui o YouTube irá avisá-los. Antes de começarmos, eu quero agradecer a todos, porque batemos 18 mil inscritos aqui no canal. Eu estou muito feliz, eu sempre digo a vocês que eu não tenho pressa de crescer aqui no YouTube. O importante é nós crescermos na presença de Deus, porque aí fora o levante está muito grande, mas quando adentramos os nossos pés nos átrios da congregação cristã no Brasil, a presença de Deus nos toma. Então isso é o importante, nós estarmos ali para louvar, para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus com todos. E hoje esse vídeo eu quero relatar sobre a fala do nosso irmão Ignaldo. Ele é do canal Belas Mensagens, a paz de Deus, irmão Ignaldo. E depois que eu relatar tudo que eu ouvi, eu vou me posicionar e partir para a live que eu assisti do irmão Michel de Oliveira e com a participação do irmão Tibúrcio. Eu não cheguei a ouvir o outro servo de Deus, mas eu achei muito importante a fala do irmão Tibúrcio. Então eu preciso fazer a minha colocação aqui. Eu quero saudar a todos, com a paz de Deus, irmão Ignaldo, irmão Michael, irmão Tibúrcio e o servo de Deus que eu não gravei o nome, que estava na live também. Bom, primeiramente o irmão Ignaldo, ele começa dizendo que o ministério corrupto de entendimento. Ele diz que a maioria são manipulados. Eu vou só ler o que ele foi falando e depois eu vou fazer as minhas colocações. Povo religioso, amante do templo e do ministério. Povo envolvido com política. 99 dos ataques são dessa instituição. Saí porque Deus me mostrou para sair. 2 anos de perseguição, não respeitaram minha dor. Ex-presidente está colhendo o que plantou. Pedi misericórdia a ele para tratar uma depressão e foi negada. 2022 vieram devolver o meu ministério. Aí ele fala: essa instituição, por causa de muitos membros maus, ela está perdendo crédito. Está virando uma vergonha. Ela é sinônimo de profetadas, de promessas não cumpridas, de coisas que o homem fala dizendo que é Deus que mandou, sendo que Deus está lá quietinho, não mandou falar nada. Ou se prega o evangelho, ou o abismo está cada vez mais perto. Creio nos dons. Em Atos 2 fala que tem sonhos, revelações, profecias. Fora a revelação da salvação, Deus fala assim com os homens para nos confortar, para nos avisar, para nos corrigir e para nos alertar. Mas quanto à salvação, na Bíblia já tem tudo. Não precisa mais de revelação. Esses tópicos que vêm estão acima da palavra de Deus, estão completamente em contradição ao que Deus ensina. Essa instituição é uma vergonha. A congregação cristã no Brasil não tem culpa do que está acontecendo. A culpa são desses líderes que não tomam uma decisão e se misturam com política, que se
abraçam ao poder e não estão nem aí com as famílias. Atrás de eles matam um tanto. Bom, Flores, é muito triste a gente ouvir essas palavras de um irmão que foi ancião da congregação que está no Brasil. Muitas coisas aqui, irmão Ignaldo, eu concordo com o irmão, e muitas eu discordo, porque aqui, na fala do irmão, o irmão generaliza. Ministério corrupto de entendimento. Irmão Ignaldo, eu tenho 45 anos de caminho e eu tenho conhecido vários irmãos, até assim, conheço servos de Deus que são assim sábios, tratando-se do espiritual. Eu vou dar um exemplo aqui, que na minha mocidade eu convivi, eu conheci o servo de Deus, o irmão... fugiu da mente, o ancião da Lapa. Gente, fugiu da mente o nominho dele. Mas até o final desse vídeo eu vou lembrar. Esse irmão, eu conheço assim a família, porque a esposa dele, ela, na época, eu fazia aula de música ali no Parque da Lapa, então eu conheci toda a família Monteiro, ali do Parque da Lapa. Voltei a lembrar dele, o nosso servo de Deus, o irmão Arquimedes. Então, quando o irmão diz que ministério corrupto de entendimento, o irmão está generalizando, porque tem muitos homens de Deus, viu, irmão Ignaldo? E o irmão sabe disso. Porque uma coisa que eu digo é que em todas as igrejas, não é somente a congregação, quando o homem tenta sobressair, o que é sobressair? Por exemplo, a pessoa sobe no púlpito, igual terça-feira eu fui congregar e o cooperador contou um testemunho que ocorreu. Disse que um advogado muito inteligente começou a frequentar a congregação e aí falava muito bonito, com eloquência, e ele chegou a assistir a um culto em que um irmão bem humilde não falava o português corretamente, e ele no banco ele falou assim: o dia que Deus me der condições de ir ao púlpito pregar uma palavra, eu vou arrasar. Não foram essas palavras que o cooperador usou, tá? Mas eu tô assim, falando mais ou menos da forma que foi colocado. Ele quis dizer que se o momento em que Deus o colocasse ali em cima, ele ia, arrasar, falar bonito, né? E não é isso que o Senhor espera dos filhos dele. Eu sempre falo que a humildade vai diante da honra. E aconteceu dele um dia subir no púlpito para pregar a palavra. Aí ele leu a Bíblia com eloquência, com muita beleza na fala, dicção verbal, né? Só que na hora da exortação da palavra, ele disse que colocava a mão no bolso, eu não sei se é do paletó ou da calça, e toda hora ele colocava a mão e tirava a mão e não saía nada. Aí ele teve que falar com os servos de Deus que ele não conseguia exortar a palavra. Porque o que vocês não entendem aqui é que o Senhor coloca os homens para levar essa obra, mas guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem
deixar o espírito de lado e a carne aparecer, não aparece, porque o Senhor não permite. Ele teve que descer do púlpito e ele falou o que eu disse para vocês, que o dia que ele levantasse, ele ia falar com eloquência, ele ia fazer isso, aquilo, e não é da forma que a gente pensa, porque essa obra é guiada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eu já vi muitos casos do homem querer colocar a mão nessa obra e não permanecerem. Irmão Ignaldo, eu discordo do irmão falar que somos povos religiosos, amantes de templos e amantes de ministério. Eu, 45 anos de caminho, eu nunca fui puxa-saco de ministério. Tem muita gente que tem o prazer de terminou o culto, vai até o ministério saudar os irmãos, não é feio isso. Mas eu, Rosângela, nunca fui de estar ali puxando o saco de ministério. Porque o ministério são homens como eu, como o porteiro, como a porteira, como o que limpa a igreja. Na presença de Deus, todos nós somos iguais. Então, quando eu congrego, eu vou para louvar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Respeito o ministério, mas fazer do ministério algo acima de Deus, não. Primeiramente, o Senhor, depois o ministério. Amantes de templos, também não concordo, porque eu, durante 45 anos de caminho, eu congreguei em várias congregações grandes, congregações pequenas. Eu gostava muito de congregar nas regiões de Carapicuíba, aquelas congregaçõezinhas pequeninas, muito afastada, mas que o céu descia. E o céu também descia e desce nos templos grandes. O que faz a comunhão da igreja não é o templo, não é o tamanho da igreja, é a comunhão das pessoas que ali estão para cultuar a Deus. Pode ser um templo luxuoso ou pode ser uma casinha de oração. O que vale é a comunhão com Cristo Jesus. Porque nós sabemos também que tem muitos que estão olhando para o homem. Nós sabemos que tem muitos, sim, que olham para a construção, por uma igreja bonita, por uma igreja assim. Meu Deus, que igreja! Existem pessoas. Tem muitas pessoas no nosso meio envaidecidas, que gostam de beleza, de ostentar. Então, eu discordo quando o irmão diz povos religiosos, amantes de templos e do ministério. Irmão, o irmão pode fazer realmente a sua colocação sem generalizar. O irmão generalizou muito aqui nesse vídeo. Eu sei que o irmão deva estar assim com o coração aquebrantado por tantas coisas que ocorreram, mas a gente tem que ser sincero também. Povo envolvido com política. Eu discordo. Eu sei que dentro de todas as igrejas existe a politicagem, mas o irmão afirmar que povo envolvido com política, o irmão está generalizando. Eu, 45 anos de caminho, sempre fui ensinada que a congregação cristã no Brasil é a política. Nesses últimos tempos que a gente está podendo ver, ocorreu o caso daquele ministro que esteve no Brás não faz muito tempo, e o irmão Marcelo convidou para dar o testemunho, mas ele não subiu no púlpito.
E ele foi convidado porque a esposa dele é da Obra da Piedade. Esse servo de Deus contou um testemunho tão lindo. Eu já estive na Vila Casone, no Paraná, uma igreja linda, vidrificada. E ele ali contou o testemunho. No Brás, que ele, estando na Vila Casone, o Senhor tomou um servo de Deus e falou a vida dele. E cumpriu. Aí é onde eu discordo do irmão, porque o Senhor falou que os irmãos pregam e a palavra não é cumprida. Eu discordo, irmão Ignaldo, porque eu tenho 45 anos de caminho e muitas palavras que eu ouvi na minha mocidade cumpriram na minha vida, estão cumprindo ainda. Então, o irmão não pode generalizar, porque olha quantas almas, através desse vídeo do irmão, estão ficando em dúvida. Será que eu permaneço na congregação? Será que eu saio da congregação? Eu senti uma comunhão muito grande com o irmão, mas eu tenho que revelar ao irmão que eu estou discordando. O irmão, quando veio gravar esse vídeo, eu acho que o irmão estava muito entristecido. E eu acho que o irmão tinha necessidade de falar tudo o que falou, assim, pelo fato que ocorreu com o irmão, mas eu acho que o irmão errou bastante, porque nós estamos numa plataforma que alcança o mundo. E quantos que fizeram parte da comum do irmão, que assistiram muitas vezes as palavras pregadas na boca do irmão e houve o total cumprimento, então o irmão cai em contradição, porque muitas palavras que o irmão falou aqui, que os irmãos falam, que Deus está lá quietinho no canto dele que não mandou falar. Então o irmão errou muito, porque nem todos agem da forma carnal. Tem muitos irmãos no nosso meio que são homens de Deus. Eu tenho prova disso. Com 23 anos de idade, congregando ali no Parque da Lapa, eu ia muito ali. O Senhor falou na boca do servo de Deus, tem irmãs aqui, vai atravessar oceanos, vai trabalhar na minha obra. E o Senhor começou a cumprir na minha vida através do ano de 2017. A primeira viagem minha internacional para os Estados Unidos. Até meu marido brinca, falou, olha, ela ia atravessar o oceano, está atravessando mesmo. A partir de 2017, pela palavra, o Senhor falou, tem irmãos aqui, o Senhor manda falar, prepara o passaporte, as malas, porque vai começar a voar. Cumpriu na minha vida, irmão Aguinaldo. 2016, a primeira viagem que eu fiz para Porto Alegre, cuidar da minha irmã. A partir disso veio a palavra para preparar passaporte. 2017 eu fui para os Estados Unidos, 2018 viajei para o Canadá, aliás, minto, Portugal, passei por 5 países, 2019 Canadá, 2022 Portugal, 2023 voltei para o Canadá. Então, as palavras estão cumprindo. Então, o irmão não pode dizer que os irmãos falam aquilo, que Deus está quietinho e não mandou falar. Isso não procede, irmão. O irmão pecou muito nessas palavras. E muitos eu creio que vão desinscrever do canal do irmão, porque isso mexe com a nossa fé. Porque eu creio que tem muitas irmãs, muitos irmãos que receberam de Deus as promessas. Eu recebi. Ai, mas é 45 anos de caminho, nenhum dos filhos vieram ainda para a igreja. Glórias a Deus, porque o tempo é do Senhor. O tempo não é o meu tempo. Meu marido é parado, mas é uma pessoa maravilhosa. Ele, quando eu estou tristinha aqui, vai congregar. Essas viagens internacionais, todas, ele quem me promoveu. De que forma? Com a benção de Deus. Abençoando ele, o dinheiro que ele guarda, e através do dinheiro dele, ele tem me abençoado também. Mas é Deus nas nossas vidas, é as palavras cumprindo nas nossas vidas. Porque aquele que tem fé alcança. Agora não adianta nada, gente, tem promessas, mas essa igreja tá uma bagunça, tá uma vergonha, não acredito mais em nada. Irmão, foi muito assim, triste o que o irmão falou. Que a congregação está uma vergonha.
A congregação é uma igreja muito séria. A vergonha quem traz para o nosso meio é o homem. Então o irmão não podia ter generalizado. Então eu vou passar, eu creio que eu já falei tudo. O irmão falou aqui que 2022 vieram devolver o ministério esse que o irmão não perdeu porque não deu motivo. Então o irmão não quis voltar, não é mesmo? Depois eu vou chegar no irmão Tibúrcio ali, por que ele não voltou? Por que o ministério não devolveu? Porque o irmão falou que não quis voltar mesmo, né? E o irmão relatou o sentimento que está com o irmão Marsola, porque o irmão não ouviu, que o irmão não teve misericórdia com ele, mas isso, irmão, tenha certeza que Deus, ele vem. A cobrança de Deus vem nas nossas vidas. Não é só na vida do irmão Marsola, na vida de muitos que hoje estão aqui a criticar, a falar mal dessa obra. Vai vir a cobrança também. Então, eu vou passar agora. E outra coisa que o irmão falou também, ou se prega o evangelho, ou o abismo está cada vez mais perto. Eu não concordo, irmão, porque tem muitas almas ali dentro que não buscam pelo abismo. Elas estão ali a buscar a salvação das almas, a buscar naquele dia a coroa da vida eterna. Então, a congregação prega o evangelho. Eu passei por 3 congregações comuns, congregações por falta assim do carro, muitas vezes eu sem o carro, eu ficava próxima da minha casa, e todas as congregações que eu passei, os servos de Deus pregando o verdadeiro evangelho. Então, o irmão falhou muito quando disse que a congregação não prega o evangelho. O irmão está magoado, o irmão está ferido, então o irmão falhou em afirmar. O irmão deu armas para que os críticos continuem a atacar a congregação que está no Brasil. Aí o irmão colocou: creio nos dons. Em Atos 2 fala que tem sonhos, revelações, profecias. Aí o senhor falou assim, fora da revelação da salvação, Deus fala assim com os homens. Aí o irmão caiu em contradição, porque da mesma hora que o irmão falou que Deus não fala, que os irmãos falam aquilo que sente de falar, que Deus está no cantinho e nem mandou falar nada. Aí o irmão afirmou aqui que Deus fala assim com os homens, para nos confortar, para nos avisar, para nos corrigir e para nos alertar. Mas quanto à salvação na Bíblia, já tem tudo. Não precisa mais de revelação. Esses tópicos que vêm estão acima da palavra de Deus, estão completamente em contradição ao que o Senhor ensina. Essa instituição é uma vergonha. A congregação cristã no Brasil não tem culpa, ao mesmo tempo que o irmão fala que a congregação é uma vergonha, e o irmão afirma que ela não tem culpa. Que a culpa são dos líderes, que não tomam uma decisão e se misturam com política, que se abraçam ao poder e não estão nem aí com a família, e atrás de eles matam um tanto. É muito complicado, viu, irmão? Voltando um pouco à política, sobre o ministro que esteve ali, foi um testemunho até glorioso, o qual o Senhor cumpriu na vida dele, embora ele não é da congregação. Ele esteve ali porque a esposa faz parte da congregação. E depois, a respeito do Marçal, que esteve no Brás. Quem parou para fotografar com esse candidato foram a mocidade. Eu não vi nem um ancião, nem irmão de ministério tirando fotografia. E o fato da mocidade estar ali, porque a mocidade tem aquele
up assim de fama, quer aparecer no TikTok, então eles gravam. Isso não quer dizer que o ministério está no meio da política. Quem veio até a congregação foi o político, não foi a congregação que foi até o político. O político veio até a igreja, porque a maioria visitam templos religiosos para cariarem votos. Então, o fato da mocidade ter tirado fotografia com o Marçal não quer dizer que a congregação está no meio da política. A política entrou na congregação. Não foi a congregação que foi até os debates políticos para falar. Então, o irmão pecou muito em muitas coisas que falou aqui. Aí, entrando na live do Michel de Oliveira, Paz de Deus com Todos, eu fiquei muito feliz com o depoimento do irmão Tibúrcio, Paz de Deus, irmão Tibúrcio. E o Michel ficou até assim, meio... não entendeu muito a colocação do irmão Tibúrcio. Mas eu entendi, irmão Tibúrcio. Irmão, eu não sei se o irmão é advogado, mas o irmão disse que o caso em si dele é complicado. Por que que ele falou isso? Aí ele colocou, o irmão Tibúrcio falou do acidente, da morte da filha. Ele não aborda da aquisição perseguido. Por que ele perseguido? Qual era a acusação? De onde partiu a acusação dele estar conversando com mulheres? O irmão Tibúrcio falou, será que partiu da própria conversa que ele teve na internet? Ou da própria mulher? Então o irmão Tibúrcio não está errado, porque numa história tem 3 lados, a gente não pode. Se ocorresse isso comigo, se eu não devo, eu iria até o ministério. Igual quando em 2022 o ministério veio para devolver o ministério dele, que ele disse que não perdeu, porque ninguém provou nada ao contrário, eu ia fazer os irmãos que estiveram na casa dele, falar, olha aqui, fui acusado disso. Eu não devo. Só que eu não quero voltar mais para a congregação. Então eu deixaria tudo em pratos limpos. Porque a gente sabe que a língua é maligna. O diabo, quando vê que algo está acontecendo, ele arruma muitas coisas para que, por exemplo, o nosso irmão de ministério renunciou por conta do trabalho. Mas do irmão ancião da comum falou assim, gente, eu não quero que haja comentário. O irmão está se desligando por conta do trabalho, porque ele quer servir a Deus por completo. Ele não quer hoje estar aqui domingo atendendo, outro domingo tem que trabalhar. E o irmão falou assim, evitem comentários. Aí logo sai comentário, o irmão saiu porque pecou, o irmão saiu porque traiu a mulher, não estou falando isso do caso da minha comum, mas acontece porque a língua é maldita. A língua não vem para trazer solução, a língua vem para poder enfiar o coitado mais no buraco. Então, irmão Ignaldo, irmão Tibúrcio falou muito correto. Ele quis, assim, dizer que a história tem 3 lados e a gente tem que saber. Como que chegou essa notícia de que o irmão estava conversando com alguém na internet? Como será? Porque se a mulher descobriu, seria a mulher que chegou e falou? Então, o irmão Tibúrcio, ele teve uma colocação boa, porque ele não pode também acusar o ministério de que tirou o ministério dele sem saber qual foi o motivo que o afastou da igreja. A gente sabe que no meio tem os invejosos, tem aqueles que não estão felizes de saber que um é ancião, aí quer puxar o tapete. É natural nas igrejas. Então, essa é a minha colocação, a reação na live também. E parabéns ao irmão Tibúrcio, que fez essa colocação. Eu entendi o lado dele, mas o Michael não entendeu, que o Michael fala, nossa, mas você... Então, Michael, eu entendi o que o irmão quis dizer. A gente não pode chegar a acusar tanto o ministério como o ofendido sem ter provas. Então, o ministério às vezes não se manifestou por conta de realmente provas. Temos que ter provas.
Muitos chegam no meu canal e falam assim: irmã Rosângela, a senhora está a favor do irmão Marsola ou do irmão, né, o Samuel, qual é o nome dele? O que está agora no lugar do presidente? Salvador Bueno. Aí eu falei assim: eu estou do lado de Jesus Cristo. Eu não estou servindo a Deus na congregação cristã no Brasil para estar perdendo meu tempo com briguinhas de ministério. Se ocorreu algo, tem que resolver, mas entre eles não adianta eu ficar tirando conclusões por ouvir esses críticos, porque não são fontes confiáveis. Então eu fico neutra. E a melhor coisa que a gente tem que fazer, buscar a Deus sobre todas as coisas, porque muitas renúncias ocorrerão ainda, porque o Senhor está às portas. Aquele que tiver que ficar firme vai ficar firme. O que não tiver que ficar firme vai sair. Beijo, beijo, flores e cravinhos e até o próximo vídeo.